então já entrando no clima de Libertadores da América, já que a nossa final tá chegando muito, faltam pouquíssimos dias para Flamengo e Palmeiras lá em Montevidéu. Vim aqui falar com vocês um pouco sobre a nossa primeira Libertadores, nosso primeiro título. A edição de 1981 foi a primeira que o Flamengo disputou após ganhar seu primeiro Brasileirão da história em 1980 sobre o Atlético Mineiro, que foi o outro representante brasileiro nessa edição. Naquela época, somente o campeão e o vice do campeonato nacional disputavam a Libertadores. E os grupos não eram definidos por sorteios como hoje em dia. Era baseado nos representantes dos países. E no grupo do Flamengo, que era o Brasil e o Paraguai. No Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro, e os representantes do Paraguai foram o Cerro Porteño e o Olímpia. E a nossa primeira partida na história da competição foi justamente uma reedição da final do Brasileirão de 80, Flamengo e Atlético Mineiro. No Mineirão foi um empate 2-2 e os gols do nosso Mengão foram marcados pelo Nunes e pelo Marinho. Mas nossa primeira vitória na Liberta não demorou muito a acontecer, foi logo no jogo seguinte, nossa segunda partida na fase de grupos no Maracanã, primeiro jogo do Flamengo da Libertadores. No Maracanã, o Flamengo goleou 5-2 em cima do Cerro Porteño, 2 gols do Zico, 2 do Nunes e 1 do Baroninho. E dos 4 jogos restantes da fase de grupos, o Flamengo venceu o jogo de volta contra o Cerro Porteño lá no Paraguai, empatou os 2 contra o Olímpia e também empatou o jogo de volta contra o Atlético Mineiro. E no regulamento estava previsto que apenas o líder do grupo avançaria para a fase semifinal. E o Flamengo e o Atlético Mineiro terminaram empatados com 8 pontos e 2 vitórias. Então houve a necessidade de ter um jogo de desempate ali em campo neutro, que foi realizado lá no Serra Dourada, em Goiás. E o jogo, aos 37 minutos do primeiro tempo, após o Atlético, com vários jogadores dando entradas violentas, ofendendo o juiz, foram muitos jogadores expulsos da partida, então o Flamengo venceu por WO, consequentemente, 3-0 e avançou para a fase semifinal. E essa fase semifinal era disputada em formato de 2 grupos, cada um com 3 times. E esses 6 times que formavam esses grupos foram os campeões lá na fase de grupos. Ficou meio confuso, mas vocês entenderam como é que foi? E no grupo do Flamengo tinha o Deportivo Cali da Colômbia e o Jorge Wilstermann da Bolívia. E o Flamengo, assim, deu um show, venceu os 4 jogos com direito a goleada de 4-1 no último jogo contra o Jorge Wilstermann. E aí, foi pra final. E aí, nessa grande final, contra o Cobreloa do Chile, primeiro jogo no Maracanã, vitória do Flamengo 2-1 com 2 gols do Zico. E no segundo jogo bastava um empate para o Flamengo garantir o título. Mas foi um jogo assim extremamente violento, fora de casa, um ambiente assim muito ruim, desde o policiamento até a arbitragem, muito controverso, e o Flamengo acabou sendo derrotado por 1-0. E aí teve a necessidade de ter o jogo de desempate em campo neutro, lá no estádio Centenário, em Montevidéu, no dia 23 de novembro de 1981. O futebol venceu a violência, 2-0, 2 gols do Zico, nosso artilheiro ali na competição com 11 gols, melhor jogador do torneio. Flamengo foi campeão, conquistou a América pela primeira vez e aí garantiu a vaga para o Mundial, que botou os ingleses na roda, e o resto ficou marcado na história.